Olá, começa agora o programa Gente do Rio. O assunto hoje é literatura, o hábito de ler, distribuição de livros e recital de poesia. Tem coisa melhor? Agradeço a sua audiência todo domingo pela manhã ou na reapresentação após o programa Canal Livre. E se você está assistindo pelo nosso canal do YouTube, Band Rio, não esqueça de curtir. E se deixar um comentário, a gente vai amar. Meu entrevistado de hoje costuma dizer que se casou com a poesia e com a cultura. Com o metabolismo de coruja, ele sempre foi daqueles que trocavam a noite pelo dia. Quem se identifica? Para compensar essa insônia, ele criou o único sarau semanal de poesia do Brasil que se mantém por 18 anos. E para completar, ainda pratica a libertação de livros, distribuindo exemplares para quem quer ler, mas não tem condições de comprar. Meu entrevistado de hoje é João Luiz de Souza, o João do Corujão, idealizador, fundador e curador do Corujão da Poesia. Muito bem-vindo, João. Obrigado, Mônica. Que bom estar aqui com você e te ouvir falando. Né? Te ouvir falando e ver, né? Parabéns pelo programa. Tantas vezes eu fui ao Corujão, eu assisti, mas não falava. Mas houve uma hora que você falou, né? Houve uma hora que você falou. Né? Falou até em dupla. Falou até em dupla. Foi com a minha amiga Mary. Falou até em dupla. Bom, para começar, me conta como foi esse processo de fazer da insônia uma coisa produtiva, inventar um novo jeito, um novo sarau. Olha, Mônica, o Corujão, ele nasce de tudo isso, né? Dessa insônia, mas a partir do momento que eu fui identificando que essa insônia era coletiva, que tinha outras tantas pessoas, especialmente pessoas do mundo das artes, da cultura, da literatura, eu disse, a gente tem que se juntar, né? A gente tem que se juntar e fazer alguma coisa. E aí descobrimos uma livraria 24 horas, que ficava aberta 24 horas no Leblon. Que havia, né? Que havia, e que na noite de terça-feira tinha pouco público. E aí começamos numa brincadeira, pega um violão, começa a falar poesia, e um mês depois era um fenômeno de gente naquela livraria, num momento bom do Rio de Janeiro, né? Um momento de muita efervescência cultural. E ali nós surgimos no dia 5 de novembro de 2005 e estamos até hoje reunindo pessoas que têm o anseio de falar poesia ou pessoas que são tímidas, que frequentam, até que um dia se encorajem e falem. É isso, ele nasce disso, né? Ele nasce dessa possibilidade de tornar a noite insone uma noite de encontro. E você passou a receber muita gente, muitos artistas, né? Porque essa é uma característica, os que tocam, os que trabalham à noite, e aí não tem essa facilidade para dormir cedo. E um deles é o cantor e compositor Jorge Benjor, sim, que é o padrinho do Corujão. Padrinho do Corujão da Poesia e que nos abriu muitas portas. O Benjor é um conhecedor de poesia. Ele adora os poetas herméticos, os poetas alquimistas, os poetas esotéricos. Ele gosta muito e se identificou conosco, porque é um insônia, né? Ele vai dormir como Caetano Veloso de manhã. Então, se identificou, vestiu a nossa camisa e apresentou o Corujão da Poesia por onde quer que ele passasse. Fez um jingle para o Corujão da Poesia. Fez um jingle para o Corujão da Poesia. Para o final, que tem a libertação dos livros, né? E para a hora também que os poetas giram pelo microfone. Pois é. Conta pra gente como é que é essa dinâmica. Como é que começa? Começa lá com o cantor tocando. Cantor, que está com... Primeiro foi o Gládio Azevedo e agora é o Márcio Bragança, que estão conosco há muitos anos. E começa com uma música para a gente ir sensibilizando, dando uma relaxada. Logo em seguida, a gente abre o microfone e explica para o público que qualquer pessoa ali presente que queira falar, ou ler, ou cantar,
pode ir até o microfone. Ou fazer uma performance, né? Ou fazer, de repente, uma estrepulia, como nós já tivemos vários casos inusitados, né, nesses 18 anos. Mas nós tivemos muitos artistas entre nós fortalecendo a nossa cena, né? Tinha um que toda vez que ia, que jogava, ele fazia uma poesia sobre flores. Marco, aí jogava pétalas, jogava rosas. Na época do carnaval ele jogava confete serpentina. No Dia das Mulheres ele jogava calcinhas. Era muito engraçado. Marco Davis. E aí as pessoas ficavam assim, quando é que ele vai fazer uma poesia sobre dólares, euros? Marco Davis, o nome dele, uma figuraça, um querido. Pois é, mas falando do Benjor, ele também é um grande incentivador da leitura, né? Muito, muito. Primeiro porque o dia de São Jorge é o Dia Mundial do Livro, dia 23 de abril. Então, o Benjor tem toda uma compreensão de que está tudo integrado, né? Tanto ele quanto Gilberto Gil. E o próprio Caetano, que fez uma música linda sobre os livros. Mas o Benjor virou mesmo um padrinho, um frequentador assíduo. E por onde ele passa, todas as entrevistas dele, sejam no Brasil ou no exterior, ele fala do Corujão da Poesia. E tenta implementar programas. Eu lembro no governo Pezão que ele tentou fazer um programa de incentivo à leitura, distribui doces de Cosme e Damião. Cosme e Damião. Todo ano. Todo ano é um distribuidor, tanto ele quanto o grande amigo dele, Zeca Pagodinho. Exatamente. Zeca Pagodinho, que já foi entrevistado aqui do programa. Eu sei, um luxo, né? Um luxo. Um luxo. E agora, o Corujão, João, ele já passou pela Letras e Expressões do Leblon, que era a tal livraria que ficava 24 horas no ar, né? Pela Saraiva também do Leblon. Não, a Letras e Expressões de Ipanema. Não, Letras e Expressões do Leblon. Saraiva do Leblon. Saraiva do Leblon. Depois Barzim, Cine Joia. Cine Joia em Copacabana. E agora vamos para o Estação Net Botafogo. Mas essas livrarias, porque as livrarias foram fechando, né? Que sentimento que isso dá de saber que você não pode mais fazer na Letras e Expressões, na Saraiva, em tantas outras livrarias que se foram? Olha, Mônica, o sentimento é de tristeza, não vou negar. Você vê uma livraria fechar, é sempre triste, mas nós não podemos parar. Né? Nós não podemos, nós somos a única vigília, sarau de periodicidade semanal do continente americano. Já pesquisei, seu telespectador aqui, ou seu ouvinte do YouTube vai poder... No podcast, também temos podcast. Pois é, vai poder pesquisar e ver isso. Nós fazemos semanalmente, sempre ultrapassando a meia-noite, e isso nos caracteriza. E nós estamos numa cena torcendo para que a livraria, outras livrarias surjam nesse momento mais auspicioso, mais esperançoso e possam ficar abertas pelo menos até 1h da manhã. Mas muitas fecharam. O Rio de Janeiro foi muito empobrecido nesse aspecto, né? Diferentemente da cidade de São Paulo, que mesmo assim também lida com uma crise no mercado editorial. Você acha que o livro vai acabar com a tecnologia? Os podcasts, por exemplo, agora todo livro vira podcast também. Não. O podcast vai substituir? Não, o livro não acaba. O livro eu já sei que não acaba. Eu observo isso. Eu observo, inclusive, entre a garotada, eu falo muito nas escolas, as escolas me convidam muito para eu fazer palestras, e eu observo, os meninos e as meninas têm um afã pelo eletrônico, pelo digital, mas quando vão se aproximando dos 15, 16, o livro adentra a vida. Hoje tem Corujão no Rio e Niterói. E São Gonçalo. Ainda tem São Gonçalo? Porque São Gonçalo parou um tempo, né? Parou por absoluta falta de lugar e até por uma questão de segurança. A gente fazia num lugar maravilhoso, mas a dona do lugar, a Michele Gonzaga, que era dona...
um projeto lindo dela chamado Poderosa na Chapa, que era de fazer hambúrgueres, e percorre esses eventos todos no Rio de Janeiro. Ela tinha uma casa linda no centro de São Gonçalo, mas ela se sentiu insegura de estar funcionando todos os dias até a meia-noite, 1h da manhã. Que foi um dos motivos também que o Corujão deixou de atravessar a madrugada, que era de meia-noite às 6 da manhã, às 6 da manhã. E aí a gente passou de 9 até 1h da manhã. E agora, com um problema mais sério ainda que nós temos, além da questão de segurança, do receio das pessoas, é a mobilidade. Porque o metrô para uma determinada hora, os ônibus param uma determinada hora. Então, hoje nós fazemos a libertação dos livros por volta de 10h40, 23 horas. Por quê? Para que as pessoas possam participar do sorteio e ir embora. A libertação dos livros a gente não falou, que é no final, todo mundo fala a poesia e depois no final tem o sorteio Sempre tem sorteio de livro, sempre. Né? Nunca há Corujão, seja ele em qualquer lugar ou até mesmo quando as pessoas nos convidam ou nos contratam para fazer um sarau do Corujão da Poesia, ele não acontece sem libertação de livros. A gente sempre leva uma bolsa com 20, 30 livros e faz a libertação. Quer tirar o livro que está congelado numa estante, guardado, passam para nós morto e a gente entrega numa mão que está querendo ler o livro. E as diferenças dos públicos? A diferença do público do Rio? É sempre diferente, né? É sempre muito diferente. E é diferente, ele é diverso, plural, na composição. A gente tem o idoso, que eu nem falo mais idoso, a gente tem a pessoa com mais idade, com mais experiência de vida, junto com uma garota de 12, 13 anos. Nós vimos algumas pessoas crescerem no Corujão, mas crescerem no sentido da idade mesmo, né? Chegarem pequenininhas e crescerem, né? E nós temos todo tipo de pessoa. Já tivemos desde o diretor do Bradesco Seguros, que faleceu, o Márcio, que era responsável pela Árvore da Lagoa, por uma série de projetos do Bradesco, até mesmo morador de rua, que frequentava e recitava também. Então, isso nunca foi limitação. Idosa, tinha a Mama Julie. Mama Julie, maravilhosa, italiana de berço, que passou pela Segunda Guerra Mundial. Mais de 80 anos. Mais de 80. E tinha a minha Júlia, que foi para lá com 13 anos. Menina. Com 13 anos. Menina. Tinha... E que falava, depois começou a falar e cantar. É esse o processo, é um processo de se colocar no mundo, encontrando um lugar, encontrando acolhimento, pertencimento, encontrando afeto. É uma ode à diversidade, o Corujão? É assim. Que começa por mim, né? Começa por mim, essa diversidade. Você imagina um garoto que sai de São Gonçalo e coordena um projeto no metro quadrado mais caro, tanto que uma vez um segurança que trabalhava no Leblon há muitos anos, ele disse assim: você é o primeiro preto a fazer um evento aqui nesse lugar. E aí, curiosamente, eu fui pesquisar, né? Nunca havia tido no Leblon, ali naquele entroncamento de Dias Ferreira com Ataúfo de Paiva, nenhuma produção de cultura feita por uma pessoa negra. E ele, como era conhecedor do bairro há muitos anos, trabalhou lá a vida inteira, o Valdir, segurança, ele me disse isso. Ele me chamou a atenção para isso. Ele percebeu, né? Ele teve essa sensibilidade, né? Exatamente. E eu tinha 20 quilos a mais do que eu tenho hoje. Gay, professor, militante do movimento negro, ligado à leitura. Era uma misturada, era uma pluralidade em mim mesmo e que passou a se refletir no público. E aí, quando veio a pandemia, vocês tiveram que parar com os eventos presenciais, né? Sim. Como é que foi isso até passar para o sarau virtual, né? Aí sim, aí nasceu minha nova paixão, a paixão mais recente, né? A paixão mais recente. Porque no virtual, a gente começou a encontrar gente do mundo todo que falava português e que sentia saudade de falar em português. Então, nós hoje temos Japão,
Índia, Estados Unidos, Suíça. Descobri os professores de língua de herança, que eu nem sabia que eram tão numerosos, que são os professores que estão espalhados pelo mundo, ensinando língua portuguesa a filhos de brasileiros e brasileiras que nascem no exterior. Olha! Eles têm congresso internacional, então tem a Laurier Steiner, que está conosco, que é professora de língua portuguesa na Suíça, e que divulga entre eles, aí eles entram, participam, recomendam aos alunos, às alunas que ouçam o sarau, não durante a noite, porque os horários são bem diferentes por conta dos fusos, mas hoje a gente tem, esta semana, por exemplo, nós tivemos Rondônia, Chapada dos Guimarães, Rio Grande do Sul, Bahia, Paraíba, Pernambuco. Ou seja, você não vai, diferente dos outros eventos, que shows viraram lives e tal, o Corujão não vai mais deixar de ser virtual também. Eu nem posso, porque são tantos os vínculos criados. Nós temos o professor Haru Albuquerque, que dá aula em 2 universidades no Japão. É a hora do almoço para ele, meia-noite. Mas ele entra, e no virtual a gente vai de 10 até 2h30 da manhã. Então, a gente acaba contemplando outras pessoas que estão em fusos horários diferentes e que podem participar. E é o mesmo esquema, Meia hora de microfone totalmente aberto, depois a gente adentra o YouTube e fica até 2h15, 2h30 da manhã, porque também ninguém é de ferro, né? O tempo passou. E uma das virtudes do Corujão, que eu testemunhei também, é o incentivo aos novos talentos. Quantas crianças... adolescentes que, como a minha filha, Júlia, aconteceu com ela, começam a frequentar aos 11, 12, 13 anos e viram escritores, pegam o gosto pela leitura, pela escrita, pela produção cultural. Olha, essa é a nossa missão, né, Mônica? Porque tudo na vida você tem que ter uma missão, tem que ter um alvo, uma meta. A nossa missão sempre foi essa, apresentar as pessoas, ao público, gerar esse sentimento de integração, de troca e o incentivo à leitura, o prazer da leitura, o amor pela leitura. É isso, essa é a missão, dever de casa. E no próximo bloco, nós vamos detalhar mais aqui uma coisa que já falamos, que é, você já pensou que todos os livros que você já leu ficam presos na sua estante? E que eles poderiam estar fazendo a felicidade de um monte de gente? O João do Corujão deu um jeito nisso e criou a libertação de livros, que é mais do que o sorteio do Corujão, que a gente já falou aqui nesse primeiro bloco. Quer saber como é? Fique com a gente, que o Gente do Rio volta já. Estamos de volta com o Gente do Rio. Hoje conversando com o professor de literatura e fundador do Corujão da Poesia, João Luiz de Souza, o João do Corujão. João, a gente falou no outro bloco sobre a libertação de livros como o sorteio no final do sarau do Corujão da Poesia. Mas tem a libertação de livros também, que você sai distribuindo os livros por aí. Ah, sim. Já fizemos muito mais, né, Mônica? Porque houve um tempo, o início do Corujão, que havia muita dificuldade para a existência de bibliotecas comunitárias, bibliotecas escolares, mesmo aqui no estado do Rio de Janeiro. Isso foi melhorando, evidentemente. E aí o nosso raio de alcance, ele diminuiu um pouco, porque a gente percebeu que, em vez de estar montando a biblioteca, a gente tinha que fazer mesmo, eram pontos de libertação de livros. Porque, por exemplo, você montava numa associação de moradores, o presidente da associação de moradores saía, entrava um outro presidente, aí dizia, não, a biblioteca foi ele que montou, vamos congelar a biblioteca. Essas coisas que... E esses pontos em que locais? Delegacias, que naquela época possuíam carceragens com 700 presos, 600 presos, né? Parece que tem muito tempo, mas não tem não. Delegacias, orfanatos, hospitais. No Hospital Estadual Alberto Torres, no Alcântara, tinha um carrinho
que saía repleto de livros, com uma funcionária que ia passando pelas enfermarias, Olha pelos que ideia quartos, bacana, podiam recuperar isso. distribuindo os livros. Nós fizemos isso, montamos em abrigos, montamos em lugares em que eu fui, por exemplo, um abrigo de mulheres vítimas de violência, que eu fui vendado. Eu fui entregar os livros com uma venda, porque elas estavam lá protegidas pelo sistema judiciário. Então, não se podia saber qual era o endereço. E aí a Vânia Bonelli disse, vamos te levar lá. E me mandou lá. Só que quando eu cheguei era um carro com uma venda, mas quando nós entramos, elas fizeram uma festa ao receberem os livros. E ainda bem que nós levamos os infantis, porque também tinham crianças lá. Então foram experiências fantásticas, assim, montadas em morros, favelas, não biblioteca, burocraticamente falando, mas livros para serem lidos. Como incentivar uma pessoa a ler? Lendo na frente dela, colocando um livro na mão dela e dizendo para ela a verdade. Qualquer 5 minutos que você leia, você está lendo. Se você lê durante 5 minutos, um mês depois você já está lendo 7, está lendo 8, está lendo 9, está lendo 10. Mas o livro tem que estar presente. Sem livro presente, não se forma leitor. É esse o desafio para o Brasil, colocar livro. João, você é um negro que veio de São Gonçalo, de uma família pobre e virou, né, esse produtor cultural, professor de literatura, essa pessoa bem-sucedida. Sim. Me conta da sua história. Como é que tudo começou, a tua paixão pela leitura? Como é que você decidiu fazer isso? Tudo começa na infância, né, Mônica? Meu pai é ferroviário, minha mãe trabalhou até se casar como babá de quem é hoje meu padrinho. E quando ela casa, ela para de trabalhar e se torna uma senhora dona de casa. Uhum. Era um casal já com uma certa idade, meu pai com 33, minha mãe com 29. Para a época, essas idades já eram de solteirices, solteirões. E eu nasci fruto de um amor mesmo, né? Meu irmão, minha irmã também, né? Nós nascemos muito amados. Só que eu tinha uma certa inadequação para as coisas, para brinquedo, para isso, para aquilo. E a minha madrinha, que tinha sido patroa de minha mãe, conversando com a minha mãe, diz, olha, põe livros, eu vou dar livros ao João Luiz. Se João Luiz não gosta de brinquedo, quem sabe, né? E já era? Já. E aí os livros vão chegando, vão me fascinando. É bom que os pais, as mães ou as pessoas, eu já tinha um pouco de alternância de humor, mesmo na infância, e eu me deitava no quintal, lá em São Gonçalo, no bairro do Mutuaguaçu, eu me deitava embaixo de uma mangueira, que eu dizia que era a minha mangueira, e ficava lendo, sem saber ler ainda. Aos 4 anos, me puseram na escola para eu aprender a ler, para dar conta daquilo. E eu aprendi a ler em 1 mês e meio. Com 4 anos de idade? Com 4 anos. E aí comecei a ler. E aí tem uma historinha interessante que quem mora lá em São Gonçalo, no bairro do Mutuá, em Mutuaguaçu, que tem a mesma idade que eu, sabe muito bem. Que eu fiquei apavorado quando as pessoas diziam para mim, criança, que não tinha um livro em casa. E eu li o livro e no término da minha casa havia um poço onde os moradores da comunidade pegavam água no poço. E uns diziam, que livro é esse, João Luiz? Eu aí falava, que livro é esse? E a pessoa dizia, eu queria tanto ler. Aí eu dizia, passa amanhã que eu vou ter terminado de ler e eu vou te dar. Até que meu pai e minha mãe descobriram isso e ficaram chateados. Você está dando os livros que ganha? Já era libertação? Já era sim. Tem gente que lembra disso. Mas e aí? E aí eu continuei dando e minha madrinha, coitada, disse, não, ele está lendo, deixa dar. Mas alguns eu não dava porque eu me apaixonava completamente, né? E você trabalhou com Darcy Ribeiro? Trabalhei. Nos CIEPs? Trabalhei. Você acha que você considera isso um marco, foi o ponto alto da sua vida? Um divisor de águas. Eu tinha lido Pablo Neruda, confesso que vivi com 15 para 16 anos, que mudou minha vida. Me deu o sentido político fundamental para que eu exista até hoje. Você sabe que negro chegar aos 60 anos
conquista, né? Chegar aos 70, 80, 90, ter sobrevivido às noites, a tudo que ocorre no Brasil, nesse país que é um país racista. Então, eu sou um vitorioso mesmo. Mas o Neruda, de 15 para 16 anos, e o professor Darcy Ribeiro foram decisivos. Porque o professor Darcy, ele me convidou para ser animador cultural e depois ele me deu a tarefa de coordenar os animadores culturais dos CIEPs da região metropolitana do outro lado da Bahia, de Guanabara. E isso foi fascinante, porque isso que me levou para o movimento negro, para o diálogo com a pluralidade de religiões, porque nos CIEPs nós conversávamos com padre, com pastor, com Inhalorixá, Babalorixá, igreja metodista, os esotéricos todos. A gente conversava com todo mundo para fazer CIEP funcionar. João, você falou de Neruda, eu não posso deixar de falar desse assunto com você, que foi a descoberta recente de que o Neruda foi envenenado. Envenenado, é. E a minha filha, que é fã de Neruda também, me mandou lá da Austrália: mamãe, você viu que o Pinochet matou o Neruda? Os poetas são antenas do tempo. Eu também achava, quando eu li Confesso que Vivi, depois eu comecei a pensar que era um delírio de adolescente. Eu disse, mas mataram esse cara, né? Eu pensei, eu não acreditei naquela morte, assim, sabe? Como quem dorme. Mas também não pensei assim num assassinato, assim, uma coisa de Estado, o Estado matar um poeta. Mas o Estado já tinha feito isso com Garcia Lorca, um poeta espanhol, né? O ditador Franco fez isso, mandou matar o poeta. Os poetas são antenas do seu tempo. Eles veem realmente algo que as outras pessoas não estão vendo, pela sensibilidade, pela lente da sensibilidade. E isso incomoda, né? Incomoda quem não gosta de democracia, de liberdade. Então, agora, com esse incômodo, vamos para o nosso ping-pong final. Um livro de cabeceira, João. Dom Casmurro. O que recomendaria para uma criança adquirir o hábito de leitura? Que o pai, que a mãe façam todo o sacrifício e coloquem livros, especialmente os infantis, dentro de casa. Quem lê muito escreve melhor? Sem dúvida. Se você tivesse todos os recursos, o que faria para mudar o mundo? Eu faria a cesta básica da leitura. Se o Rio de Janeiro fosse um livro, que livro ele seria? O livro de Crônicas de João do Rio e a obra de Machado de Assis. Quais são as 3 palavras que te definem? Lealdade, gratidão e poesia. Uma pessoa famosa que te representa. Conceição Evaristo. Quais são seus valores inegociáveis? Eu acho que a minha convicção, o meu lugar de fala, que é esse, né? Como negro, como leitor. Um ídolo. Maria Bethânia. Um medo. Tenho medo da pressão alta. E um sonho? Criar uma ampla sala de leitura em São Gonçalo, para que a garotada possa frequentar, bater papo, ficar lá até meia-noite, de 10 da manhã até meia-noite, lendo, conversando, trocando ideias. Esse é um sonho. Que seu sonho seja realizado. Muito obrigada pela sua Obrigado, presença, meu amigo. Obrigado, muito gratidão. obrigada. Gratidão. E o Gente do Rio fica por aqui, mas na semana que vem tem mais. Até lá e um beijo!